Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, que Deus possa estar abençoando neste dia, neste domingo tão maravilhoso. Vamos entrar num texto bíblico, é o texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. É uma seção de 11 versículos em que Paulo, na verdade, ele começa a jogar um monte de bênçãos sequentes, né? Uma atrás da outra. E é um texto que, na verdade, a gente não consegue dividir. Então, se nós queremos pregar esse texto por completo, a gente tem que ir do 3 até o 14. Não tem como dividir. Porém, o texto inteiro vai estar falando das bênçãos que Deus tem separado para nós. Todos nós, todas as pessoas na face da terra gostam de escutar das bênçãos de Deus. Não é encantador quando alguém começa a falar: nossa, Deus me abençoou tanto com tal coisa aconteceu na minha vida, tá bem? Então vamos lá. Vamos ver então o que Deus tem preparado ou já preparou para nós, tá bem? Versículo 13 então, de Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam um selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Irmãos, vamos orar. Senhor, há muitas e muitas bênçãos nesse texto. O Senhor permeia esse texto com tantas bênçãos, Pai. E nós clamamos, Pai, que são tantas as bênçãos que é tão difícil, Pai, entender. Por isso eu clamo que o Senhor dê sabedoria a mim para explicar, sabedoria, Pai, aos ouvintes, Pai, para que eles discernam a sua palavra, Pai, para que eles entendam, Pai, a tua palavra. E que o teu Espírito Santo mostre em nossos corações aquilo que nós precisamos entender e cumprir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, comecemos então. Quando a gente fala de bênção, todo mundo quer escutar sobre bênção, todo mundo quer receber bênção. Só que existe uma grande diferença entre o que a Bíblia diz sobre bênção e o que nós cremos sobre bênção. Depois dos grandes movimentos neopentecostais, movimentos de prosperidade, uns movimentos mais antigos, como movimentos do dente de ouro, coisas assim, o cristão moderno pensa que bênção é só coisa material. Na verdade, Deus está quase se lixando para bênçãos no sentido material. Sabe? Deus, ele abençoa? Abençoa. Realmente ele abençoa. Só que a preocupação de Deus é algo que dinheiro no mundo consegue comprar. Tá? Você pode viajar para Paris numa viagem romântica, mas sem ter uma pessoa que te ama de verdade. Porque uma pessoa que te ama de verdade, dinheiro nenhum compra. Entende? Então, a maioria das coisas neste mundo que realmente tem um valor intrínseco, o dinheiro não tem capacidade de compra.
tá? Ele não tem poder de aquisição, tá bom? Então Deus ele vai trazer as verdadeiras bênçãos. Bênçãos que realmente só Deus pode dar. Da mesma forma que você tem vida, e essa vida é Deus quem dá, essa vida é Deus quem o deu. Estas bênçãos só são Deus quem pode dar, tá bom? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vai ter que entender que Paulo, ele está falando, de repente ele começa a falar das bênçãos de Deus Pai, aí ele fala das bênçãos de Deus Filho, e depois ele conclui falando das bênçãos do Deus Espírito Santo, tá bom? Então ele fala das bênçãos da Trindade, ok? Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa, aprendamos a bendizer o nome de Deus. Bendito, louvado. A gente tem que começar a louvar a Deus por quem Ele é. Nós, comumente, louvamos a Deus pelo que Ele faz. Deus, obrigado porque o Senhor fez. A gente tem que começar a adorar a Deus pelo que Ele é. Ok? Refletido isso no nosso casamento. Se a gente só gosta da nossa esposa, ou se você só gosta do seu esposo porque ele é charmosão, porque ele tem dinheiro agora, ou porque ela é bonitona, ou isso passa. Crise financeira vem, beleza é passageira. Aí o que vai acontecer com o amor? Vai se desfazer? Entende? Então a gente tem que começar a adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele pelo que Ele é. Quantas vezes você já adorou a Deus pelo que Ele é? Deus, porque o Senhor é poderoso, eu estou te adorando. Entende? Para de adorar a Deus pelo que Ele faz. Seja como os amigos de Davi quando estavam indo na fornalha. Entende? O que eles falam? Deus, Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Entende? Eles não estavam adorando a Deus porque Deus vai nos livrar. Não, porque Deus Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. E se não quiser também, a gente não vai adorar outros deuses. Entendeu? Então, adorem a Deus pelo que Ele é. Vamos aprender essa primeira lição. Aí Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quer ser abençoado de verdade? Esteja em Cristo, creia em Cristo, entregue sua vida para Jesus. Aí você vai ser abençoado de verdade. Tá bem? A Bíblia diz que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É com toda variedade. Tanto que Paulo ele não termina de falar, é como se fosse que Paulo pegasse no gás aqui e fosse falando. Aí quando chegasse no versículo 14, ele faz assim... Pois bem, agora continuemos com o versículo 15. É mais ou menos isso que Paulo fez. Então, do versículo 3 ao 14, Paulo está dilacerando bênçãos, tá? E é uma atrás da outra. Então, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde é que está as maiores bênçãos que nós podemos ter? No céu. São bênçãos espirituais. Não pense que você crendo em Cristo, toda sorte de bênçãos materiais vai recair sobre você. Não. As nossas bênçãos estão no céu. E é toda sorte de bênçãos. E Paulo ele vai descrever para nós as bênçãos. E elas são, primeiro de tudo, ressaltar que é em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. A palavra que mais aparece aqui em Efésios é em Cristo. Tá? Então isso é dentro de Cristo, isto é quando você crê em Jesus. Se você não crê em Jesus, nada do que está aqui é para você. Então você precisa crer para que isso seja realidade na sua vida. E Paulo vai usar muita terminologia que no dia a dia a gente não usa, tá bom? Então eu peço paciência dos irmãos e também um coração aberto para entender o que a Bíblia diz para nós, tá bom? Então, toda sorte de bênçãos em Cristo. Então, primeiro de tudo, irmãos, se a gente pode colocar algum texto, algum tema, as bênçãos que nós temos em Cristo, tá bom? Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Primeira bênção, eleição. Deus nos escolheu, tá bom? Muitos não entendem a doutrina da eleição, mas a doutrina da eleição é praticamente o que o texto aqui está dizendo. Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, antes que nós disséssemos eu quero entregar minha vida para Jesus, Deus já tinha nos escolhido. Aí muitos dizem e pensam que isso é injusto, mas Deus mesmo trata sobre esse tema em Romanos e diz, Jacó e Esaú, ambos não tinham nascido e Deus já tinha escolhido a Jacó e aborrecido a Esaú, antes de nascer. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, mas isso é injusto? Romanos 9, Paulo diz, de modo nenhum, Deus escolhe quem quer. E meus queridos, Deus escolheu nós antes da fundação do mundo, mas Ele nos escolheu para um propósito. Então a pessoa não pode dizer assim, eu sou eleita, agora show de bola, agora eu sou um eleito de Deus. Primeiro que Deus não avisa quem que Ele elegeu, isso é algo dele. Como que a gente sabe se alguém é eleito ou não? A gente sabe que alguém é eleito quando a pessoa crê. Tá? Então a eleição não é para nós, é para Deus, mas Deus elege. Está na Bíblia, não tem como tirar. Se você for rasgar a eleição, você vai ter que jogar Gênesis fora, porque ele escolhe Abraão. Então é um tema, por mais complicado que seja, é bíblico. Então tá. Mas ele nos escolheu não à toa, ele nos escolheu com um propósito. Então ele nos escolheu em Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é santo em frente do outro. Eu falei no devocional, nas casas essa semana, que é muito fácil, a gente tem uma cultura católica de que o padre ele é mais perto de Deus, é o pontífice, ele é mais perto de Deus, ele é um intermediador de Deus. Isso é mentira. Eu sou pastor, mas tem muitas vezes que tem irmãos que estão muito mais perto de Deus do que eu sendo pastor. Tá bom? Então isso é uma esperança, porque não há mais mediador. Tá? Então usando esse texto, eu posso me fazer de santo em frente a vocês, ou aqui em frente às câmeras, me pagar de santão. Mas a Bíblia diz que nós fomos eleitos para sermos santos diante de Deus. E Deus, ele sonda o coração. Não tem nada, absolutamente nada que eu possa esconder diante de Deus. Porque Deus sonda, Deus passeia por dentro do meu coração. Deus passeia por dentro da minha mente e sabe cada pensamento, cada intenção, cada ação. Ele sabe por quê e para que eu faço cada coisa. Então, Ele me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível diante dEle. Você vê que caminhada cristã que é isso? Deus chegar na tua frente e não te repreender por nada. A gente vai chegar nesse ponto, nós vamos chegar na redenção, mas Ele está exigindo agora da gente isso. Então, meus queridos, é necessário mudança de vida, é necessário mudança de vida, é necessário mudança de vida. Amém? Irrepreensíveis, em amor, em um ato gigantesco de amor de Deus, Ele nos predestinou para Ele. O que é predestinação? É exatamente o que significa a palavra. Dar um destino prévio. Por exemplo, você pega um ônibus e está a faixa lá no ônibus, Assunção. Esse ônibus está predestinado a ir a Assunção. É claro que se for esses pinga-pinga, a gente não confia que chega, mas está predestinado, tem a placa, a Assunção. No caso de Deus, a chegada é garantida. Então, por um ato de amor, Deus pegou a gente e deu um destino prévio. Um destino prévio. Então, Ele nos predestinou para Ele. Ou seja, é certeza que a gente vai chegar para Ele. Quem que Ele predestinou? Os eleitos. Tá? Então, predestinação e eleição são doutrinas que se encaixam. Tá bom? Então, é quase a mesma terminologia. Então, Ele nos predestinou para Ele como um ato de amor, isso, tá? Para sermos adotados como seus filhos. Aí a gente já pega, primeira bênção, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, ou seja, Ele não só nos escolheu e nos deixou ali,
Tá? Mas ele nos escolheu e pegou para si. É a mesma coisa que você chegar num orfanato, eu escolho esse daqui, né? Claro, eu estou sendo bem chulo nas palavras, né? Mas eu escolhi essa criança. E você abandona a criança lá. Então Deus nos escolheu e deu um destino prévio. Ele falou para essa criança, falou assim, teu destino é na minha casa. E através, ele nos predestinou para ele em amor, para sermos adotados como seus filhos. Nós não somos mais inimigos de Deus. Agora Deus olha para a gente e nos chama de filho. Meus queridos, tem tantas pessoas no mundo que têm tanto trauma com pai e com mãe, porque pai e mãe não souberam educar, porque pai e mãe não souberam amar, que quando qualquer outra pessoa na face da terra chama ele de filho, a pessoa quase derrete, chora. Agora imagina Deus. Ele pega você, abraça você e diz, agora eu vou te adotar. Você é meu filho. Então, por mais terrível que seja a paternidade que vocês tiveram, agora vocês têm um pai que é Deus. Sabe? Ele é extremamente bondoso. Só que existe um meio. Até nos nossos dias, tem pessoas que tentam burlar para facilitar o processo de adoção. Tá? Mas no caso de Deus, existe um meio, um processo de adoção, que é por meio de Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo que nós somos adotados. Se não é por meio de Jesus, não há adoção. Tá bom? Segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, por meio de Jesus Cristo, como eu disse, Paulo ele está falando, ele está se exultando, e ele está glorificando a Deus aqui de um jeito que ele começa a colocar 3 ou 4 palavras semelhantes para dizer a mesma coisa. Então a super, duper, hiper, mega. Então é isso que Paulo está fazendo. Então ele fala que ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos adotou como um ato de amor. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça. Ou seja, irmãos, o foco não está na gente. Deus nos adotou, nos predestinou, nos fez muitas coisas boas para a gente, mas o foco não está na gente. O foco está em Deus. Tudo isso que Deus está fazendo para nós é para o louvor da sua glória. Entende? E por ele ser Deus, isso é mais que digno. Entende? Então comecemos a restaurar o propósito de nossa criação. O propósito porque eu e você fomos criados é para adorar e exaltar o nome de Deus. Se nós não fazemos isso, nós não estamos cumprindo com o nosso propósito. Então, Deus seja louvado, porque Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. Então, Cristo veio e morreu por nós para nos dar uma infinitude de bênçãos. E isso tudo redunda na glória de Deus. Amém? O centro do cristianismo não é eu nem você. Tá? O centro não somos nós, o centro é Deus. Eu vou na igreja não é por causa de pastor e não é por causa de fulano de tal, é por causa de Jesus Cristo e de Deus. Amém? Versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção. Agora deixou de ser as bênçãos de Deus Pai e agora vai tratar um pouquinho mais sobre as bênçãos de Deus Filho. Tá bom? Então, em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção aqui é quando um escravo, ele estava preso, né? Ele era um escravo. Alguém foi lá e comprou a saída do escravo. Então esse escravo estava redimido. Então ele comprou o valor do escravo e deu digamos assim, o certificado de liberdade ou de propriedade para o próprio escravo. E o próprio escravo agora era livre. Então nele temos a redenção. Uma redenção do quê? A gente é escravo do quê?
Se eu sou livre, se eu estou aqui, eu posso ir para lá, eu estou gravando um vídeo aqui, eu sou a pessoa mais livre do mundo. Se eu quiser, eu fecho esse vídeo no YouTube, porque eu sou livre. Mas a Bíblia diz, nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós fomos redimidos, nós fomos tirados do pecado. E foi pago o preço para sermos libertos daquilo que nos escravizava, que é o pecado. E esse preço foi pago pelo sangue de Jesus. Jesus teve que dar o seu sangue. Ele pagou com morte para que nós fôssemos libertos. Hoje, eu e você temos liberdade do pecado. Nós pecamos? Pecamos, mas não precisamos pecar de novo o mesmo pecado. Mas é difícil, mas você consegue. Então, o que está te aprisionando? O que te está tornando um prisioneiro? É pornografia? É adultério? É bebida? É comida? É vício? O que está te aprisionando? É vício em jogo? É mentira? É não saber gastar o teu dinheiro e gastar tudo? O que está te aprisionando? É ira? O que tem te aprisionado? Saiba que Jesus morreu para que você tenha liberdade. Você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo de uma vida dissoluta. Você não é mais escravo de uma vida sem propósito. Você não é mais escravo do pecado. Jesus morreu para que você fosse liberto. Ele já pagou. Você já está livre. Você já está livre. Você pode sair disso agora, hoje. Sabe, lembra a imagem do cavalo, que é um cavalo, um ser forte, amarrado pela boca numa cadeira de plástico. E é um cavalo que não se mexe. Aquele cavalo tem poder suficiente para destruir aquilo, mas ele fica ali. Então não seja esse cavalo amarrado a algo que não tem mais peso. Você pode se livrar do pecado porque Cristo já pagou o preço. Amém? Vamos continuar o texto? A continuação do texto fala sobre a riqueza de sua graça. Então, por que Deus fez isso? Por que Ele nos libertou? Por que Ele fez tal coisa para nós? Ele fez isso pela riqueza da sua graça. Porque Ele é um ser gracioso. Entende? Alguns dizem que graça é o fato de você dar um alimento a uma pessoa necessitada, um mendigo. Mas isso não é graça. Graça é quando o mendigo vem, te insulta, te rouba, te ataca, e te odeia, e você mesmo assim dá um alimento a ele. Porque nós odiávamos a Deus. Nós colocávamos qualquer coisa em prioridade do que Deus. Nós nem sequer, nós ofendíamos a Deus com o nosso pecado. Nós nem sequer nos importávamos com Deus. Mas mesmo assim Ele foi e morreu. Se fosse nós no lugar de Deus, esquentaria mais o inferno para dar a devida lição a esses pecadores, entende? Se alguém que nos odiasse assim, nós odiaríamos muito mais, mas Deus não, Deus Ele é gracioso, Ele morreu por quem odiava Ele, para salvar. Isso é maravilhoso. Isso também nos ensina a perdoar, sabe? Então tá. Continuação de tudo, é que todas essas bênçãos que Deus deu, Ele não somente pingou sobre a nossa vida, mas Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então Deus não deu um pouquinho de bênção para a gente, Ele derramou bênção. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Esse mistério não é um negócio de, oh meu Deus, escondido, não. Esse mistério aqui é nada mais, nada menos que Jesus salva. Algo que a gente não entendia antes, tá bom? Então Ele nos revelou o mistério da sua vontade, que era salvar por meio de Jesus. Segundo o seu propósito, Ele nos apresentou em Cristo, né? Segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. A fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, o resumo desse texto vai falar sobre a palavra dispensação, convergir, então é umas palavras um pouco complicadas,
plenitude dos tempos. O que ele está dizendo? Que neste tempo, na plenitude dos tempos, no tempo áureo, Deus fez convergir todas as coisas. Tudo gira em torno a Cristo. Tá? Irmãos, a gente tem que cuidar com esse culto ao nosso eu. A adoração a eu. A adoração, o culto, o foco é a Jesus. Então a gente vai no culto, vai cantar um louvor, o louvor é para o homem. Vai fazer uma mensagem, a mensagem é para o homem. Não, o centro de todo o universo, o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração, tudo converge em Jesus. O centro de tudo, absolutamente tudo, se encontra em Jesus. Então, em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Jesus. Irmãos, nós não só ganhamos a herança, como também nós somos feitos herança. Isso é uma segurança de que nós receberemos as bênçãos. Tá? Todas essas bênçãos que Deus tem falado aqui, todas, nós já hemos recebido a partir do momento da nossa conversão. Tá? Mas tem muitas outras, que é a salvação eterna, que nós receberemos. Mas isso é uma herança, não somos nós quem lutamos para adquirir, nós simplesmente ganhamos. Tá bem? Quem lutou foi os nossos pais ou nossos parentes próximos, ele nos deixou por herança. E a herança só é dada quando alguém morre, e Cristo morreu para que nós recebêssemos tais coisas por herança. Amém? Então, e tudo isso que Deus fez por nós e está fazendo por nós, se reduz ao versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que os de antemão esperamos em Cristo. Tudo o que Deus fez por nós não é para o louvor da nossa glória, não é para a exaltação do nosso ser. Nós não somos o centro. O centro é Jesus, o centro é Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Adão e Eva foram criados para louvar a Deus. Você quer arranjar o verdadeiro propósito da tua vida? Louve a Deus. Amém? E versículo 13, a gente vai fechar com o versículo 13 e 14, que agora é as bênçãos do Espírito Santo para nós. Tá? E as bênçãos do Espírito Santo são as seguintes. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vamos entender uma coisa. Paulo, ele está falando praticamente de uma carta. Tá? Quando você faz uma carta, até nos tempos de hoje, mas principalmente nos tempos antigos, eles derramavam cera e selavam. Né? Derramavam cera e selavam. Isto significava que a carta chegaria ao seu destino sem ser corrompida. Era uma garantia. Hoje nós temos a garantia de chegar ao céu, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não sai de nós, porque ele é um selo. Ele é a garantia de que nós escutamos a palavra de salvação, cremos, receberemos aquilo que nos está garantizado. Nele também, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, escutei o evangelho, criei no evangelho de salvação, nós fomos selados, ou seja, ganhamos um selo. É certeza que a gente vai chegar para o céu. A salvação não se perde se nós realmente cremos. Tá? Tem muita gente que vê os outros, mas aquele ali cria, agora não crê mais. Nunca creu nesse verdadeiro evangelho de salvação, porque existe um selo. O Espírito Santo, ele sela. E outra coisa, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, é a certeza que nós receberemos o nosso galardão. Quando você quer pegar um dinheiro emprestado, ou muito antigamente, deixava um penhor. Tá aqui meu relógio para penhorar. Né? A garantia que você vai voltar a buscar. O Espírito Santo, habitando em nós, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. A certeza que nós seremos salvos, a bênção da salvação, uma garantia plena, o maior penhor que poderia ter é o Espírito Santo na gente. Se você tem o Espírito Santo, pode ter certeza que Deus vai resgatar, Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele mesmo está habitando em você. Isso é garantia de que você será salvo. Irmãos, vimos no texto de hoje muitas e muitas bênçãos. Vimos no texto de hoje uma porção de bênçãos que Deus dá. Agora eu clamo aos irmãos que cumpram essas bênçãos. Busquem santidade, busquem adorar a Deus pelo que Ele é.
Busquem aproximar-se, tenham certeza da salvação de vocês. Porque isso são graça sobre graça, bênção sobre bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.